Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais uma edição do programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Você que está aqui, ó, juntinho com a gente, tá? Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre uma campanha que também está sendo realizada durante este mês de agosto, que é a campanha contra o câncer de colo de útero. Já teremos mais informações. Também vamos falar sobre a segunda edição do Café com Dança, um evento que vai acontecer neste final de semana aqui em Maceió. E também ainda vamos falar sobre peelings. Você sabia que durante essa época é o momento ideal para você fazer alguns procedimentos na sua pele? Já nós traremos mais informações. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, e tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Lembrando sempre das nossas redes sociais, ó, vamos colocar aqui, atenção, direção, isso. Tá tudo aqui, ó, para você nos acompanhar, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Facinho, você consegue encontrar os nossos perfis e nos acompanhar nessas plataformas. E tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção, tá? Muito obrigada mais uma vez aí pelo seu carinho. Vamos embora começar, que tem muita coisa hoje aqui no programa. Olha só, gente, neste mês de agosto, né, nós temos muito falado sobre a campanha do Agosto Lilás, mas também tem outra campanha super importante, que é também voltada à mulher. Dessa vez, a campanha ela está visando a conscientização sobre o câncer do colo do útero. Para nos dar maiores informações, a gente convidou o cirurgião oncológico Diego Nunes para falar com a gente sobre esse tema. Muito bom dia, doutor Diego. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre esse assunto tão importante com você hoje. Sim, pois é, né? A gente está no mês de agosto, que está tendo a campanha do Agosto Lilás, que é super importante, sobre a conscientização da população a respeito da violência contra a mulher, mas também tem essa campanha do câncer do colo do útero, que também é muito importante, né, doutor Diego? Então, com certeza. Sabe aquele ditado popular, prevenir é melhor do que remediar? Sim. Então, o câncer de colo de útero, em mais de 90% dos casos, ele é completamente prevenível, porque ele é relacionado à transmissão do HPV, o papilomavírus, que é o vírus que causa a verruga, mas existem umas cepas que causam o câncer do colo do útero. Sim. Tá? E aí a prevenção, seja ela através da vacina, o uso de camisinha na relação sexual e os exames secundários, né, a prevenção secundária, que é o rastreio precoce, ela conseguiria teoricamente evitar a grande maioria dos cânceres de colo de útero. Pra você ter uma ideia, o câncer de colo de útero em países desenvolvidos, ele já tem uma incidência bem baixa. Mas nos países subdesenvolvidos, onde o Brasil se encontra, ele é a principal causa de câncer ginecológico nas mulheres. Ele é a quarta causa de câncer nas mulheres e é a quarta causa de câncer, de morte por câncer entre as mulheres no Brasil. Chocante, né, esses dados. Doutor, falta informação? Falta informação e é um pouco da crença da população, digamos assim. Porque a gente vê tantas campanhas, né, sobre a vacina do HPV, né? Tem tanta publicidade a respeito desse assunto. O problema é que existe hoje em dia a cultura da desinformação. Sim. O que é isso? Criou-se, tem se espalhado algumas fake news, digamos assim, de que a vacina faz mal, que a vacina vai causar paralisia nas pernas, e não é bem assim, né? A vacina que é fornecida no Sistema Único de Saúde, ela é uma vacina tetravalente, ela deixa você imune a 70% digamos assim, tem 4 cepas de HPV que são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo uterino. Certo. Então você está aí cobrindo a grande maioria dos vírus que causam câncer do colo do útero. E até chegar nessa fase disponível para a população, essa vacina já passou por vários testes. É uma vacina bem segura, digamos assim. Ela foi testada em animais, foi testada em pessoas. E aí, quando se viu que ela realmente era segura e protegia a população, é que ela ficou disponível. Então, não tem por que ter esse medo.
Além disso, a população acha que o câncer sempre vai dar sintoma. E não é bem assim, Verdade. tá? Só se procura um médico quando se sente dor. Quando se sente alguma coisa que está causando um incômodo. E o câncer de colo do útero não. Ele não causa sintoma quando ele está na sua fase bem inicial. Ele pode causar uns sintomas que você não valoriza. Tipo, eu tive um sangramento discreto, intermitente de vez em quando, fora do período menstrual, e aí você não valoriza isso. Isso é um sinal, é um sintoma do câncer do colo de útero. Eu estou com a secreção, com a dor mais forte, digamos assim, na vagina. Esse é um sinal, é um sintoma de câncer do útero, do colo de útero. O colo de útero, quando vem causar dor, é que ele já está avançado, já está com comprometimento avançado no local ou à distância. Que é aquela dor lombar, dor pélvica, isso é uma doença que a gente já não consegue mais tratar de forma cirúrgica, entendeu? Certo. Doutor, para a gente começar do começo, né, como diz assim, a gente tem o câncer do colo do útero, tem tipos desse câncer ou não? São a questão dos tipos do HPV? Tá. A grande maioria dos cânceres de colo de útero são carcinoma espinocelular, que é relacionado ao HPV. Então, mais de 90% dos cânceres de colo de útero estão relacionados ao HPV. E aí, fora o espinocelular, tem o adenocarcinoma, que pode estar relacionado ao HPV, mas existe melanoma, existe o linfoma do colo de útero, que aí a gente não tem uma prevenção. Certo. Mas a grande maioria é prevenível. Tá. Causas e fatores de risco estão, a grande maioria, né, direcionada diretamente ao HPV, Isso. né? Além do HPV, você tem o tabagismo, uso de anticoncepcional, mulheres que possuem um grande volume de parceiros sexuais. Quanto mais parceiros sexuais, maior o risco de se expor ao HPV e aí maior o risco de desenvolver um câncer de colo uterino. Pacientes que tiveram muitas gestações multíparas, né, que é aquelas que já tiveram vários filhos, também é um risco maior. E uso de anticoncepcional, acho que eu já falei? Não, falou não. E o uso de anticoncepcional também está relacionado ao risco aumentado de câncer de colo de útero. Por tempo prolongado, assim? Tempo prolongado. Quanto maior o tempo de exposição, maior o risco. Maior o risco, né? Doutor, como reforçar os sintomas? Sintomas de que algo não está bem, que você deve procurar o médico com urgência. O ideal mesmo é procurar sem Sempre, sintoma, né? Para fazer os exames de rastreio. Mas qual é o sintoma que pode apresentar? O mais comum é o sangramento após a relação sexual ou durante a relação sexual. Ou então aquele sangramento intermitente que não tem dor, você não sente dor e aí sangrou no período que não é o menstrual. Esse é o principal, esses dois são os principais sintomas. Certo. E a saída de secreção com odor fétido pela vagina é um sintoma também. E o sintoma de doença avançada? Dor lombar, dor nas costas. Cólica ureteral, aquela cólica renal, como se tivesse uma pedra no rim, né? Dor pélvica, dor embaixo do ventre, aquela dor mais baixa mesmo. Dor retal, dor no reto, também é considerado de sintoma de doença avançada. E aí tem outros sinais e sintomas mais avançados ainda, né? Que é quando você começa a perder xixi pela vagina, é um sinal de que o câncer já está invadindo a bexiga. Ou então perder cocô pela vagina, que é quando o câncer já invadiu o reto. O reto. Então, bom o pessoal realmente ficar bastante atento, né, mulherada? Porque, assim, esses sintomas que o doutor Diego está trazendo aqui para a gente já são os dos mais avançados, né, dos casos que estão bem avançados mesmo. Então, quanto antes é melhor. Como é que é feito o diagnóstico, doutor? O senhor falou dos exames de rastreio, né? No Brasil, disponível no SUS, a gente tem o Papa Nicolau, né? Sim. Onde você faz a citologia oncótica do colo do útero, mas existe disponível também o teste do DNA do HPV. Então, aquela paciente que tem uma infecção pelo HPV, ela pode fazer o teste do DNA, tá? Aí tem, além disso, você tem o teste de Schiller, que é um iodo, aí quem tem alergia ao iodo pode fazer o teste do acetoácido. Tem a colposcopia, que é um exame com microscópio, né? A gente faz o exame especular e põe com um aumento no colo do útero e consegue ver lesões microscópicas e fazer a biópsia também. O bom da colposcopia é que a gente consegue fazer a biópsia. E aí você já tem o diagnóstico fechado se for realmente câncer.
E são exames que quando a gente vai na ginecologista ou no ginecologista, né, eles sempre recomendam fazer uma vez ao ano, né? Todo ginecologista faz e é fácil de se fazer. Né? Existem as recomendações para evitar um falso negativo ou um falso positivo. Quais são? Não pode ter relação sexual nos últimos 2 dias, não pode ter nenhum sinal de vaginose, infecção no trato vaginal, na vagina, né? Não pode ter aqueles fungos, não pode ter bactérias, não pode... nas mulheres que já estão na menopausa, fazer um preparo com hormônio, porque a atrofia na vagina, ela dificulta o diagnóstico e termina mascarando uma lesão. Então, assim, é bom você ter esse cuidado do preparo antes do exame para não correr risco de deixar passar batido uma lesão e aí esconder e terminar atrasando o diagnóstico, né? E o legal, né, o importante disso tudo é que na maioria dos casos, como o doutor Diego já falou aqui logo no começo da entrevista, tem cura, né, doutor? Tem cura. Os casos iniciais, os estágios iniciais, a gente geralmente fica curado só com a cirurgia. Mas em casos que tem localmente avançado, ou seja, só está no local, está ali no colo do útero, mas já não é possível fazer a cirurgia, você pode tratar com rádio, quimioterapia e mesmo assim tem chance de cura. A gente só deixa de falar de cura quando você tem metástase, metástase à distância. Aquelas pacientes onde você já não consegue tratar só com radioquímia, aí vai para quimioterapia, pode fazer imunoterapia com bevacizumab, mas aí é uma coisa mais além. O ideal mesmo é descobrir cedo. Aí você me pergunta, o paciente infectou hoje com HPV, em quanto tempo ele vai desenvolver o câncer? De modo geral, quando você pega o HPV hoje, ele pode passar meses até anos sem atividade. Sem manifestar nenhum sintoma. Sem manifestar nenhum sintoma, nem aparecer no Papa Nicolau. E aí, quando ele vai passar para a fase produtiva, onde ele vai manifestar, aí que começa a aparecer alguma alteração no Papa Nicolau, no exame especular e essas coisas. E o tempo médio para desenvolver o câncer da infecção, para desenvolver o câncer, é em média 10 anos. Tem gente que vai ser antes, poucos anos, 2, 3 anos, e tem gente que vai ser depois. Mas o tempo médio são 10 anos para desenvolver o câncer. Então dá tempo de sobra para você diagnosticar e tratar. E fazer tratamento, né? Doutor, como prevenir? Prevenir. O principal, a vacina hoje em dia, né, que ela protege você das cepas mais comuns, que são responsáveis por 70% dos casos, e o uso de camisinha. E aí você vai prevenir a infecção pelo HPV, a prevenção primária. Quando é que faz a vacinação? A partir dos 9 anos. Que o momento mais adequado para vacinar é antes de ter relação sexual. Porque a partir do momento que você teve relação sexual, a gente não tem como saber se você entrou em contato ou não com o vírus. Além disso, a prevenção secundária é o rastreio. No caso, o nosso Ministério da Saúde, ele preconiza que toda mulher, a partir dos 25 anos, faça a citologia. Se ela tiver 3 exames negativos, ela passa a fazer a cada 3 anos. Já a Sociedade Norte-Americana, ela recomenda a partir dos 20 anos, com a citologia e o rastreio do DNA HPV. O problema é que a gente não tem o rastreio do DNA HPV no SUS. E lá eles preconizam que se tiver, se fizer os 2, você pode fazer a cada 3 anos. O que é que eu acho adequado? Aqui no Brasil, no Sistema Único, o que acontece muitas vezes é que não há uma orientação adequada do preparo para se fazer o exame. E aí o que acontece? Muitas vezes tem paciente que faz todo ano e mesmo assim, quando diagnostica, já dá um diagnóstico avançado, porque os exames estavam feitos de forma inadequadas. Então, acredito que, na nossa realidade, o ideal é se fazer todo ano. Todo ano, anualmente, né? Anualmente. Porque a gente depende muito do exame de quem está fazendo. E se o exame for feito de forma inadequada, você não está rastreando. Você está com aquela falsa sensação de segurança. Então, o ideal é que você procure um lugar que saiba fazer bem. Lá no Clinhão a gente tem a doutora Fátima, que faz isso de forma excepcional. E lá ela sempre faz a colposcopia.
ela não faz só a citologia, ela já associa a colposcopia. Então, assim, quando você associa os dois métodos, os dois exames de forma mais avançada, você aumenta a chance de dar um diagnóstico, Sim, entendeu? Exato. Então, às vezes é bom pecar pelo excesso. Sim, com certeza. Atenção, mamães e papais, vacinem, tá? Suas crianças a partir dos 9 anos. Fiquem muito, muito atentos. Doutor, dicas, mensagem aí para o pessoal de casa que está nos assistindo sobre esse tema? A dica é: prevenir é melhor do que remediar. Então, você tem que procurar todo ano o seu ginecologista, ir lá, fazer o exame especular, fazer a sua citologia, fazer o Papa Nicolau, fazer a colposcopia, cultura de secreção vaginal, o que for. Né? Se possível, faça o teste do DNA HPV, porque o melhor momento é tratar antes de desenvolver a doença. E se tiver com a doença, tratar quando ela estiver na fase microinvasora, que é aquela que a gente tem quase certeza de cura. Eu não posso falar certeza porque na medicina nem sempre, nem nunca, né? Sim. Mas é o melhor momento. Muito bem. Quem quiser contactar você, doutor Diego, como é que pode fazer? Eu atendo no Hospital Clion, né? Planos e privado, e atendo no HU, no CACOM, às quintas-feiras. Às terças-feiras no Hospital Clion e às quintas-feiras lá no HU. Muito bem. Então, se você quiser saber mais informações, pode entrar em contato com o doutor Diego. Doutor Diego, muito obrigada. Muito obrigado, muito bom Maria. mesmo. Muito obrigada pelas informações. Fica aí o alerta, tá? Para você de casa. E olha só, não vai sair daí, tá? Porque ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Eu tô de volta já já.